Graça e paz, meu nome é Ana Garcia. Para quem ainda não me conhece, sejam todos bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Sabemos que os anjos são seres espirituais que servem a Deus. Deus, por sua infinita bondade e amor, envia anjos para nos ajudar e nos fortalecer nas batalhas espirituais. E em algumas situações também nos dá grande livramento. Não tenha nunca dúvida disso. Porém, devemos sempre nos lembrar que jamais devemos adorá-los, muito menos orar para eles, porque tudo que os anjos fazem é somente pelo poder do Deus grande e glorioso. Os anjos obedecem somente a Deus. Muitas pessoas relatam através da internet experiências fortíssimas que tiveram com os anjos do Senhor. Alguns sentiram a presença e outros chegaram até mesmo a ver. Mas isso não acontece muito não, tá? Afinal, não são todas as pessoas que conseguem vê-los ou senti-los. Talvez pelo fato de seu nível espiritual estar elevado, ou pelo simples fato de ser preciso para algum propósito ou até por algum outro acaso. Hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo de um doutor. Este vídeo é muito forte, é uma experiência magnífica que ele teve. Ele é médico oncologista e, como sabemos, 99,99% dos médicos são ateus, ou seja, não acreditam no mundo espiritual ou em Deus. Gente, é simplesmente fantástico. Assistam este relato até o final. Mas antes, quero pedir a gentileza para vocês nos apoiar deixando seus likes. Mas deixem mesmo, tá bom? Porque vai ajudar muito o nosso canal, porque o YouTube não está entregando nossos vídeos para a maioria dos inscritos. E eu também quero convidar você, que não é inscrito aqui no canal, para inscrever-se e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Vamos ao vídeo. Eu sempre tive muita resistência a contar essas experiências que eu tô tendo com Deus. E aí minha esposa sempre insistiu também que, além disso, a gente devia falar sobre câncer, sobre alimentação e uma forma de ajudar as pessoas. Então por isso que a gente resolveu fazer esse trabalho de divulgação do que a gente tem feito. E a gente achou que a fé e o milagre, ela tá na vida de muita gente, mesmo naquele que tá fraco na fé, que não tá no momento tão junto de Deus quanto queria. E até naqueles que não acreditam em Deus. E para mim falar todas essas histórias que eu vou contar agora, já comecei a contar e vou continuar contando, para mim foi uma inspiração divina. Por isso que eu estou continuando nesse projeto. Eu sempre também tive uma ideia do anjo da guarda, aquele que a gente tem desde criança, que tinha um anjo da guarda que cuidava de cada um. E o anjo da guarda, na verdade, é um anjo de Deus, né? Então, cada igreja interpreta os anjos de Deus de uma forma. O judeu interpreta de uma forma, o evangélico de outra, o católico de outra. Até os espíritas chamam eles de mentores. Então, cada um tem sua interpretação, inclusive os muçulmanos. Aqui eu vou falar a minha interpretação, que pode ser diferente da sua, que eu respeito. E não vou tentar te convencer que é diferente. Da mesma forma, a minha interpretação, ninguém vai me convencer. Ninguém vai mudar minha fé. Eu prefiro morrer do que perder minha fé. Então, nessa caminhada, eu conheci uma pessoa chamada Pedro Siqueira, um advogado. E ele começou a mostrar o mundo dos anjos, qual que era a interpretação dele. E eu fui, ao mesmo tempo, conhecendo como que poderia ser esse mundo dos anjos, esse mundo de Deus. Eu sempre fui tentando fazer contato não só com Jesus, mas também com meu próprio anjo, se assim eu tivesse um que fosse meu anjo da guarda, que Deus fez para mim no dia que houve a concepção, que me fez ser um ser humano. A partir da concepção, eu me considero que eu nasci. E chegou ao ponto que eu fui sentindo a presença desses anjos de Deus e eu achei que ele estaria próximo de mim. E vem junto com essa caminhada que a gente começou a ter, de oração, de participar de grupo, de também tentar ter uma vida reta com Deus, tentar usar os ensinamentos de Deus na nossa vida cotidiana. E então eu tive o prazer de um dia perguntar
se existisse um anjo da guarda, se ele tinha nome. E ele respondeu para mim o nome dele. Ele falou, Uli, era o meu nome. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Por coincidência ou não, eu liguei a televisão. Naquele momento estava passando um filme de anjo e o anjo tinha o mesmo nome. Eu entendi como uma confirmação. E desde então, sempre eu acho, dentro da minha fé, que eu tenho um anjo que Deus deu de presente para mim, para cuidar de mim. Além de outros anjos que cuidam de mim e da minha família. Porque Deus tem muitos anjos, muitos tipos de anjos. Serafins, querubins, potestades, tronos, como qualquer um quiser chamar. Mas tem anjo que é para algum trabalho na obra de Deus, outros para outros trabalhos, e os anjos estão na Bíblia desde sempre. Depois disso, a minha esposa descobriu um tipo de catequese. Chama catequese Bom Pastor. E como a gente já conhecia a missão Montessori, da Maria Montessori, que era uma médica que catequizava as crianças de uma forma lúdica, né? A gente resolveu fazer um curso de catequese, de catequista. O próximo curso que tinha no Brasil era em Brasília. E eu e minha esposa resolvemos ir. Não que a gente tivesse a intenção absoluta de ter catequese numa igreja, mas para catequizar os nossos filhos. E a gente foi para o mosteiro lá em Brasília e foi uma experiência muito boa. A gente viu como que as crianças elas podem ter reflexões tão profundas. Nesse período, eu já estava com muita amizade com meu anjo da guarda. Pedi para ele me ajudar em uma coisa, eu percebi que aquilo acontecia. Parece que a gente pensa que é uma intuição, nossa, estou com a intuição que vai acontecer aquilo, não pega aquele caminho. A sensação que eu tinha é que era um anjo de Deus falando comigo. É claro que na hora da oração, a gente clama por Jesus, clama por Deus, mas eu acho também que dentro da minha fé, a gente tem um anjo que cuida de cada um de nós. E lá em Brasília, foi um período muito, muito bom e tinha o período de oração. E na hora da Eucaristia, eu senti uma coisa muito quente pegar sobre o meu corpo inteiro. E aí, naquele momento, acabou a minha Eucaristia. Quando eu olhei, eu vi um ser muito alto, em torno de 2,5 metros de altura, mais ou menos. E ele tinha uma roupa bege que dava dobras assim, com pérolas, cheia de luz, brilhantes, e uma calça vinho. E o rosto dele era vinho também. E eu não fiquei assustado, eu fiquei muito calmo com aquilo. E na hora que eu vi, eu tive a certeza absoluta que era o meu anjo da guarda. E ele me deu essa resposta, sem falar comigo, sem nada, pois ele desapareceu. E o impressionante é que quando eu era criança, eu estudava numa escola, minha irmã não gostava. O uniforme da escola, ela falava que era muito brega. Sabe, que tinha uma calça vinho, uma camiseta bege. A camiseta bege tinha uma gola vinho aqui, um bolsinho e aqui vinho. E era exatamente a cor da roupa que eu vi. Naquele momento, percebi que era ele, estava sempre na escola comigo, me protegendo. Às vezes eu caía. E eu sempre percebia, quando era criança, que tinha alguém que parecia que me protegia. Principalmente na escola, a gente corria, brincava quando era criança, né? Então eu tive a confirmação que era ele. Depois daquela confirmação, que eu construí essa confirmação. Eu não fiz assim e ele apareceu. Sempre eu oferecia, mesmo sem aparecer isso, eu oferecia Eucaristia para ele. Eu punha em oração, eu agradecia ele que Deus tinha colocado para cuidar de mim. Quando a gente viajava, eu pedia a ele. Então isso foi uma coisa construída. Aí, depois que eu voltei de Brasília, a gente vê como que é a obra de Deus. Eu voltei de Brasília, a gente passou por isso aí tudo, eu tive um susto. Eu cheguei, no meu e-mail, tinha uma mensagem. O que era? Eu tenho uma loja, né, que a minha esposa tem, chama Big Cérebro, é de vender brinquedo para criança. Tinha uma reclamação de um brinquedo que eu tinha vendido pro Nordeste, falando que eu não tinha enviado o brinquedo, que a gente não tinha enviado. E eu levei muito susto com aquilo lá. Na verdade, eu fiz um chamado. Quando teve a venda, a gente perguntou se podia enviar ou se não podia enviar, se estava feito o pagamento. Eu sei que a venda realmente não foi, mas não foi uma má intenção nossa. Mas o pessoal da Americanas não entendeu assim. E a gente tomou um processo grande. E esse processo não era justo. Não era justo porque era um produto de
R$ 120 para um processo de um valor muito mais alto, mas muito mais alto. E foi um período difícil, as vendas não estavam bem, foi um período turbulento. Quem tem comércio e tem empresa sabe disso. E foi um período muito difícil e a gente não sabia o que fazia. Mas sempre eu estava lá, pedindo meu anjo da guarda, resolve isso para mim, me ajuda a resolver, tal. E aí a gente começou a entrar na negociação para ver se tinha como baixar esse valor, né? O juiz tinha dado a sentença já. Não baixava, e nada ia para frente. E aí teve um dia que eu estava em casa, nossa, mas eu estava muito, porque você vende para esses marketplaces, hoje, graças a Deus, eu me livrei deles. Não vendo para mais nenhuma dessas empresas, a gente só vende na nossa loja. E você vende, faz o esforço, entrega na hora correta, né? Faz tudo certo e eles não te dão valor nenhum, né? Pelo menos para mim eu não achei que deu. E nós fomos, né, condenados. E eu fiquei muito chateado, né? Falei, não é possível. E aí teve um dia na porta de casa que eu falei para esse meu anjo da guarda, né? Falei, você me ajuda nisso aí, porque eu não tem como, porque olha o tanto de problema que a gente tá, né? A gente tava com problemas pessoais também, tava uma fase difícil. Parece que tudo estava difícil. Falei, você dá um jeito, me ajuda e você resolve. Eu vou colocar aqui o print. No outro dia, nós recebemos um chamado que o juiz indeferiu o processo. Julgou extinto. Eu fiquei muito feliz porque não era justo. Era um valor muito grande para aquilo que estava sendo cobrado. E a gente é uma empresa pequena, né? A minha esposa que cuida da empresa. Não é uma empresa grande. Isso, uma empresa pequena, afeta, né? É moedinha por moedinha. E tanto de imposto nesse país, que dá até desgosto. É só imposto e roubalheira. E tão difícil, né? Mas graças a Deus, tudo foi assim, um suspiro. Aí, claro, né? Fiquei mais feliz com o meu anjo. Eu já gostava dele, aí o amor aumentou. Aí sempre, hoje eu vou na igreja, eu vou na Eucaristia, eu sempre ofereço para ele. Eu cultivo essa amizade que está dentro da minha fé, que eu acredito e que não vou mudar. Esse ano, em janeiro, a gente foi para Ubatuba, minha mulher, meus filhos, minha mãe, meu pai, a minha irmã. A gente foi passar o final do ano lá. Foi muito bom, só que meu pai já vinha mal, né? Ele estava com aplasia de medula. Então sempre ele estava tendo problemas, tendo nódulos. A aplasia de medula é uma doença que a pessoa não produz plaqueta, não produz leucócito. E ele ficou muito mal com isso aí. Acabou que o remédio não estava fazendo efeito, a gente passou para outro remédio, não fez efeito, passou para um outro que era muito caro, tipo quase 16 mil por mês, que a gente até ia entrar na justiça para ver se conseguia, mas não precisou, que o segundo ele teve resposta. E ele continuou vivendo. E lá na praia ele começou a passar mal, começo do ano agora, do ano de 2023. Aí a gente foi, né, levando aquilo, tal, não tá bem hoje, não vai pra praia. Ele tinha 76, acho que é 76, salvo engano, ele é de 46. E aí ele passou mal, lá, né, na volta. Ele passou mal, ele chegou lá na minha cidade, ele foi pra Uberlândia, a minha família é de Araguari, ele chegou lá e chegou mal. Aí eu fui buscar ele, pra ele não tá bem, eu vou trazer pro nosso hospital aqui. Eu trabalho no hospital, trabalho em Passos, Minas Gerais. Acho que é o melhor hospital de Minas Gerais, é o segundo melhor. Eu fui lá de carro, peguei ele e minha mãe. Não, mas não vou voltar não, ele não tá bem. Ele tinha ido no médico lá, tinha desmaiado no consultório. Eu peguei ele correndo, mas vim igual uma flecha mesmo. A gente internou ele, aí no segundo dia ele foi pra UTI. Ele ficou 23 dias lá. Ele começou a melhorar. E chegou uma hora, né, que a causa da internação dele foi por choque séptico. Ele pegou uma pneumonia, foco no pulmão. E como ele tinha as plaquetas muito ruins, ele não tinha melhora. Então, eu acho que ele tomou todas 56 bolsas de concentrado de hemácia, plasma, eu não sei de cabeça, mas foi em torno disso. Ele ficou 21 dias. Ele ficou muito mal, coitado. As costas dele saiu toda a pele, porque ele fazia hematoma, e aquela pele soltava como se fosse um papel vegetal. Só que, graças a Deus, ele estava entubado. E ele era muito da igreja antes. Ele teve uma decepção. Ele fazia parte de uma igreja na minha cidade, e o padre era muito bom, ele era amigo do padre, do pároco. E um outro padre, acho que ficou com dor de cotovelo, que a igreja desse padre estava lotada, e foi na cabeça do bispo, sei que trocaram esse padre, ele nunca mais foi para a igreja. Ele abandonou. E ele
não tinha mais, nunca mais foi na missa, e nem em nenhuma igreja, não virou evangélico, não virou espírita, nada. Ele não ficou lá, ele falava que tinha Deus. Mas eu sempre falava, pai, você tem que cultivar a sua relação de amizade com o seu anjo da guarda, porque foi feito para você ir lá, tá. E, na minha fé, o anjo da guarda, ele sempre está do nosso lado quando a gente faz a passagem para outra vida. E a gente acredita nisso, né? Cada religião acredita de um jeito, eu acredito nisso. E aí eu ficava muito preocupado, porque teve um momento que eu achei que ele não ia mais sobreviver, né? E ele foi piorando, hematoma nas costas, ferida na boca e ferida na orelha, né? Ele piorou, abriu aviso de grave, que a gente fala, e ele morreu. E tava eu, a minha mãe e a minha irmã, né? E aí ele morreu, aquela coisa, né? Que eles, a gente espera, mas nunca acha, não é bom, né? Nesse momento foi uma coisa ruim, assim. Coitada, a enfermeira era nova, né? E a hora que deu notícia que eu fui abraçar minha mãe, ela nem esperou. Ela já foi me dar um papel para eu assinar. Eu falei, não, mas espera aí. Aí ela ficou parada em pé. Eu acho que ela era nova, estava precisando do trabalho, coitada. E ela já queria que não tivesse nenhuma falha, porque eu era médico lá. Então, assim, eu vi que eu tive um tratamento um pouco mais especial, né? Porque todo mundo me conhece. Claro, você conhece alguém, convive lá todo dia. E eu nem tive tempo de abraçar minha mãe e minha irmã. Enfim, eu fui levar minha mãe e minha irmã, que minha mãe e minha irmã iam de carro para Araguari. E eu fiz a curva com o meu carro e senti que o pneu estava meio mole, né? Isso 10 minutos depois da morte dele. Claro, tem que despachar o corpo. E eu fui lá para minha casa. Eu falei, mãe, eu vou encher meu pneu e já volto aqui. Eu moro num lugar fechado que tem na guarita. Tem uma bomba de pneu. Eu fui lá. A hora que eu parei o carro, eu falei assim, nossa, meu Deus. E meu pai, pensei na hora, ele não acredita no anjo da guarda dele. Eu falei, Jesus, busca ele, né? E aí eu parei com o carro no volante, pus a mão na testa. Eu falei, busca ele. Aí eu falei pro anjo da guarda, pega o anjo da guarda dele e leva ele. Nesse momento eu vi um risco assim, roxo, da cor roxa que eu vi ele lá em Brasília. E passou um risco. A hora que passou um risco, eu pisquei, apareceu meu pai na minha frente. Jovem, ele não tava com um corpo... Parecia que estava glorificado, um corpo perfeito. Mas eu não vi, ele não tinha forma. Eu só vi o rosto. E aí, como se fosse um zoom, ele apareceu o rosto de novo na minha frente. Assim. E apareceu sério. Ele não apareceu achando ruim nem nada, mas ele apareceu sério, tipo assim, opa, eu mudei de fase. Parece que eu fui mesmo. Eu entendi no meu coração que foi a hora que ele entendeu que chegou a hora dele, que ele tinha morrido. E que ele ficou na minha cabeça, mas eu fiquei feliz porque... eu vi que meu anjo, ele me ajudou outra vez, como ajudou várias vezes. Quando eu vou operar, eu peço ajuda do meu anjo da guarda. Quando eu vou fazer um negócio, eu peço ajuda, sempre eu peço. E aí eu fui embora para Araguari. A gente fez o velório, fez o enterro, né? Aquela tristeza lá. E aí depois eu falei, não mãe, vamos tirar essas roupas aqui pra você não ficar vendo, porque eu vou voltar para Passos. Como é que você vai ficar vendo essas roupas aqui, né? Aí eu tirei as roupas e eu vi que tinha uma carta lá, né? Falei, que é isso aqui? Aí falou, isso aqui é carta que seu pai escrevia para sua avó. A minha avó tá com Alzheimer, tá na cama. Aí eu fui lá e abri a carta, e a carta ele escrevia para minha avó, que tava lá em Ipameri, no trecho, né, fazendo linha férrea. Ele era do exército na época, e ele tava por lá, e você via que ele tinha uma alegria de viver, né? E aí eu fui mexer e tal. A hora que eu vi dentro da carta, uma foto, 3x4. Era a foto igualzinho eu vi. Eu nunca tinha visto aquela foto dele jovem. Então, eu fiquei na minha cabeça que quando a gente morre, né? Ou a gente nasce, a gente vai com a aparência que é da época mais feliz que a gente tinha. E eu achei que era isso com ele. E desde então, eu sempre cultivo a minha amizade com o meu anjo da guarda. Ele é um anjo que é meu, que Deus deu para mim. Lá na minha casa, no meu lar, a gente faz oração. Sempre meus filhos fazem também. Eu sei que existe um anjo da família. Os anjos de Deus são muitos. Eles estão todos por aí. Se você compartilha de uma fé parecida com a minha, eu acho que é uma boa ideia você começar a ter um vínculo com ele. Porque ele só veio para ajudar. Ele não veio para julgar, porque ele representa Deus. Ele olha para a gente com o amor de Deus. Ele é o nosso guardião. Então, essa que é a mensagem que eu queria passar hoje. Que meu anjo da guarda, ele está comigo há muito tempo. Que ele representa um mundo de anjos, dos anjos de Deus, que fazem a obra de Deus. E que cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Ele tem um aspecto diferente.
O Pedro Siqueira ele fala que os anjos da guarda, pelo menos os que ele viu, nunca tem asas, né? O meu também não tinha. Ele tinha o cabelo preto, face roxa, alongada, muito sério, muito alto, muito forte. E ele é meu anjo, é meu amigo. E esse vídeo eu dedico a ele. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Quem já passou ou gostaria de passar uma experiência como esta? Ter contato com os anjos do Senhor, com certeza essa deve ser uma experiência magnífica. Você pode não ter visto, mas eles estão o tempo todo conosco. E a Bíblia nos revela isso perfeitamente em Salmos capítulo 34, versículos 7 ao 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta ao que temem. Como eu falei anteriormente, os anjos, eles estão ao comando do Senhor para nos guardar, nos proteger e muitas das vezes nos dar livramentos. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui tiveram momentos na vida que foi um grande livramento, como por exemplo um acidente de carro onde você não teve nenhum arranhão sequer, ou outras experiências que você até hoje não entende o que aconteceu. Pois é, forças espirituais estão trabalhando por nós o tempo todo. Sabe por quê? Porque somos amados por Deus. Mas ao meu entendimento e o que sei sobre os anjos, nós seres humanos jamais devemos orar pedindo algo a eles, pois eles são e fazem a comando do Senhor, o nosso Deus. Por mais que eles estejam nos guardando, nos livrando, eles ainda assim estão no comando do Senhor. Eu sempre tive comigo que todas as minhas orações, o anjo do Senhor a recebe e leva até ele, pois essa, na verdade, é a função de um anjo quando se relaciona com nossas orações. Ele tem a função de levar ao Deus Todo-Poderoso o nosso clamor e oração. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 15. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Desta forma, vemos que os anjos do Senhor estão prontos para trabalhar ao comando do nosso Deus. E não podemos saber como Deus trabalha, pois para nós sempre será um grande mistério. Devemos respeitar como cada um se posiciona diante de Deus e nunca devemos julgar, pois somente Deus reconhece o coração de cada um de nós. Vamos sempre orar a Deus e pedir para que mande seus anjos para estar ao nosso lado. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando você orou, sentiu algo diferente ao seu lado, pertinho de você. Agradeço muito a você que assistiu este vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like para que esta mensagem chegue a mais pessoas. E se puder, compartilhe o vídeo com alguém para estar nos ajudando. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua casa, a sua vida e a sua família. Até breve.